Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado Miguel Teixeira Coelho, economista, professor universitário e antigo vice-presidente do Instituto de Segurança Social. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. De novo. Bom dia. Exatamente. Como está? Lembra-se da última vez? Foi. Estávamos aqui a recordar janeiro de 2025. Mas já passou muito tempo. Já passou muito tempo, estamos mais velhos. Vocês estavam com saudades minhas. Claro, sempre. E queremos ver se desta vez faz 25. Lembra-se quanto é que fez da última vez? Não me recordo. 19. E ontem tivemos um totalista. É verdade. Pois, o Ricardo Marques fez 25. O nível está muito alto. Sem pressão alguma. Isto é quase mais difícil do que o exame de condução, não é? E de carta de condução. Vamos ver. Deve conhecer como poucas pessoas a casa-mãe do Instituto da Segurança Social, ali na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. Quem foi o arquiteto responsável pelo projeto? Bem, eu diria pela arquitetura. Eu confesso que nunca estive naquele edifício. Nós estávamos... Nunca teve? Não. Nós nunca estávamos, na realidade, junto da Castilho, na Rosa Araújo. E, portanto, mas pela arquitetura parece-me alguma coisa do Tomás Tavares. Precisamente. Isso mesmo, aqui cheio de hipóteses para si. O mais recente relatório de sustentabilidade da Segurança Social prevê saldos negativos nas próximas décadas se não houver reformas. O Governo já disse que não as fará nesta legislatura. O PS quer chamar ao Parlamento a Ministra Palma Ramalho. É importante o debate, mas não pode ficar por aí, não é? De quem é, afinal, a responsabilidade de garantir as reformas das pessoas? Ou andamos aqui num passo ao outro e não ao mesmo? Não, na realidade, eu acho que cabe ao Estado um papel muito importante na proteção do risco de velhice, mas obviamente cabe também a cada um de nós, ao longo da vida ativa, procurar, de certa forma, complementar essa garantia do Estado com as nossas poupanças. É óbvio que é um exercício sempre complicado, não é? Uma vez que depende também do rendimento das pessoas, mas essa relação entre trabalho e depois poupança e reforma é uma matéria muito importante. É preciso ver que estamos num mundo em mudança e isto pode mudar radicalmente com as questões da inteligência artificial e a forma como as relações laborais, ao fim e ao cabo, vão decorrer no futuro. E, portanto, esse é um aspecto que, para mim, é muito importante e que, apesar dos méritos deste último relatório do grupo de trabalho, porque nos traz, novamente, à colação as problemáticas da segurança social, ele não aborda. E, portanto, eu julgo que o grande tema, para além de olharmos para a sustentabilidade da segurança social na sua versão tradicional, que tem muito a ver com a demografia, com as questões do envelhecimento, nós temos aqui um novo eixo, que é muito importante e para o qual não temos uma resposta, que é a questão da digitalização da economia, da inteligência artificial e da disrupção que isso pode provocar. Mas deixa-me só colocar outra questão, que é, ainda não chegámos a esse ponto, mas já estamos num ponto em que temos algumas conclusões e aparentemente ninguém vai tomar decisões, ninguém vai fazer nada sobre isso. Isto não é preocupante? Este relatório não traz nada de substancialmente novo face àquilo que temos vindo a discutir nos últimos 15 anos. Mas a questão é, em 2010, 2011, feito pouco, não é? 2013, eu tenho livros e algumas coisas publicadas, eu e um conjunto de pessoas, próprio livro verde sobre a sustentabilidade do sistema previdencial, é um contributo muito importante, recente também para essa discussão e levanta também questões sobre a sustentabilidade. Agora, é preciso fazer essa reforma, temos cada vez menos tempo para a fazer. Essa discussão, no entanto, obriga a que haja um envolvimento muito alargado da sociedade portuguesa. Portanto, nós não vamos conseguir fazer uma reforma só com a intervenção de um partido. E recordando aquilo que foi feito da Suécia, não é? Nos anos 90, a reforma sueca foi feita por um conjunto de peritos,
A proposta foi feita por um conjunto de peritos, mas depois foi consensualizada politicamente. Porque se não houver esse consenso político e essa consciência da sociedade para a necessidade de uma reforma, então nós não vamos conseguir concretizá-la. E haver condições políticas para que esse consenso seja alcançado? Não há condições políticas, mas eu queria chamar a atenção do seguinte: as propostas que vêm, por exemplo, neste relatório, deste grupo de trabalho, não são novas, foram importantes trazer à colação, mas não são, diria eu, uma solução milagrosa para o sistema. Nós, por exemplo, quando falamos no primeiro pilar, que é o pilar, ao fim e ao cabo, público, que continuará a ser de repartição e baseado agora no modelo sueco, temos que ter a consciência de que aquele pilar, naquela componente, pode conduzir, mantendo as contribuições no seu nível atual, eu estou a falar de 20%, TSU é de 34,75%, 20 pontos percentuais é para a velhice, aproximadamente. Se mantivermos esta distribuição, provavelmente algumas pensões até serão inferiores. Portanto, e estes números são possíveis de calcular. Como é que compensamos isto? Com a parte de capitalização. Mas é preciso ter aqui uma análise muito cuidada sobre isto, porque eu estou convencido que, dada a disrupção que vai haver no mercado de trabalho, nós vamos ter que encontrar soluções no Orçamento de Estado, o que é, diria eu, curiosamente paradoxal, porque nós temos estado aqui sempre a falar, contribuições de trabalhadores para alimentar o sistema previdencial, mas na realidade não sabemos se daqui a 10 anos essa relação se mantém. Isso será suficiente. Suficiente. Vamos avançar então para a segunda pergunta. Vamos continuar aqui no mesmo tema, Miguel Teixeira Coelho. E a pergunta é: qual o primeiro nome de von Bismarck? Bismarck foi realmente presidente, enfim, chanceler alemão, entre 1870 talvez 1860 e tal, portanto creio. ele foi o grande impulsionador do sistema bismarckiano que dá origem à questão ao sistema da segurança social. Portanto eu estou aqui a enrolar isto. O primeiro nome, imagina o nome. Von Bismarck. Von Bismarck. É uma coisa Podemos dar aqui. Eu acho que vou precisar de uma ajuda. Então vamos lá. Andreas, Klaus ou Otto? Otto von Bismarck. Estava a dizer, foi ele aqui o pai do modelo, foi o pai do modelo contributivo de segurança social. Este modelo que existe atualmente em Portugal, e já estava a falar disso há pouco, necessita obrigatoriamente de soluções complementares a aplicar, a implementar a breve prazo, ou consegue sobreviver mesmo com alterações que nós não sabemos no nível do mercado de trabalho, quais serão os seus impactos nos próximos anos, conseguirá aguentar-se como existe atualmente? Nós temos que fazer uma transição e temos que reforçar os mecanismos de proteção, nomeadamente com esta inclusão de um pilar mais forte complementar, quer com a participação das empresas, quer com a participação dos próprios trabalhadores. E eu acho que é por essa via progressiva que podemos fazer as alterações. O grupo de trabalho propõe até de forma simbólica a chamada conta grão a grão. As contas nacionais... Não, conta nacional é o primeiro pilar. Aquela conta grão a grão que é para as criancinhas. Exatamente, começar logo. Porque a questão da poupança é uma questão essencial. E eu recordo-me, quando tinha 8, 9 anos, 10 anos, quer dizer, o meu pai incentivava-me a fazer as minhas aplicaçõezinhas de 70 escudos nos certificados da Forro. E lá ia eu aos Correios com 70 escudos que recebia, por exemplo, no aniversário, para ir poupando. Esta questão tem muito também a ver com a literacia financeira. E já vamos falar da questão da literacia financeira. Mas estava a dizer que é uma medida mais simbólica. Esta medida é simbólica, mas podia ser implementada. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas progressivas. A questão da participação das empresas e dos trabalhadores através do chamado processo de auto-enrollment, de adesão
automática, a um sistema de complementar, uma espécie de fundo de pensões. Também poderia ser simbolicamente introduzido. Eu não diria com taxas de 7 ou 8%. Isto não faz... Acho que não é praticável, mas com coisas simbólicas de 0,25% do trabalhador e 0,5% da empresa, para criar aqui uma certa trajetória de alargamento do sistema de proteção. Mas eu diria o seguinte, aquilo que é mais importante, e voltando ao tema da IA, aquilo que eu propunha como urgência nacional, seria a criação do chamado Fundo de Estabilização para a Transição Digital. Porque nós vamos ter aqui, nos próximos anos, algo diferente do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Este teria, fundamentalmente, como objetivo garantir alguma sustentabilidade da Segurança Social para fazer face à transição digital. Porque nós vamos... E em que é que isso se traduziria? Traduziria-se, em primeiro lugar, na criação... através, por exemplo, do Orçamento de Estado, anualmente, uma parcela para a criação deste fundo, ou através de uma parcela, por exemplo, do IVA, para este fundo, e este fundo serviria para quê? Por exemplo, para assegurar a reconversão das carreiras, a formação profissional, assegurar situações de emergência, disrupção de trabalhos em determinadas áreas, garantindo que as pessoas tivessem alguma proteção adicional nestes períodos. Portanto, eu acho que há aqui um aspecto importante que é paralelo a e complementar este conjunto até de propostas do grupo de trabalho, mas que eu julgo que tem uma maior urgência. Em todo o caso, a reforma do sistema de segurança social tem que ser feita faseadamente. Vamos ter 20 anos, 30 anos, a segurança social não vai colapsar nos próximos 5 anos, nem nos próximos 10 anos, mas em 2050, 2060, vamos ter problemas que a manter, mais uma vez, a situação atual de relação entre contribuições, trabalho, contribuições e pensões. Não estou aqui a falar já numa disrupção digital que eu antecipo que possa ocorrer, e essa obriga a medidas diferentes, como aquela que eu proponho agora. Miguel Teixeira Coelho, 7 pontos. Vamos para a terceira pergunta. Onde funcionou durante décadas a Bolsa de Valores de Lisboa, ali antes da mudança em 94 para a Soeira Gomes? Onde é que... Por acaso funcionou antes da mudança? Funcionou na zona do Terreiro do Paço. Precisamente, é isso Exatamente. Mesmo. Por acaso é curioso que ela tenha mudado do Terreiro do Paço para junto da sede do Partido Comunista. Não é? Porque é uma verdadeira coincidência. Exato. Não sei se o Partido Comunista teve alguma coisa a ver com isso. Miguel, falava há pouco precisamente da literacia financeira, e isso está também relacionado com a segurança social e com a reforma, mas é mais vasto e mais abrangente. Ainda é preciso trabalhar muito a literacia financeira dos portugueses? Bem, estamos primeiro, muito atrasados nisto. Eu acho que a doutora Maria Luísa Albuquerque, nesse aspecto, está a fazer um papel importante. Eu julgo que ela ontem teve uma intervenção muito importante sobre essa matéria. Eu acho que isto é o óbvio. E aqui, sobre a literacia financeira, tem havido uma grande discussão. Devemos ou não alargar estes programas de literacia financeira aos mais jovens? Eu acho que é algo tão natural que nem teria discussão. E isto mais uma vez, as questões políticas e dogmáticas sobrepõem-se àquilo que são questões óbvias e que são necessidades da sociedade moderna. Compreender como é que a economia funciona, as questões da poupança, compreender do dinheiro, aqueles 70 escudos que vão para a poupança. Exatamente, compreender isso tudo. Quer dizer, isto é algo que não devia ter discussão. Como a educação sexual é uma matéria central na vida de uma qualquer sociedade, e nós todos estamos completamente de acordo relativamente a isso. E não temos que politizar o tema. Eu fiz parte de um programa, enfim, enquanto quadro do Montepio, nós tínhamos um programa, não sei se ainda existe, de literacia financeira, associado à Associação Mutualista, e nós fazíamos esse trabalho junto dos mais novos, dos filhos dos colaboradores, procurando partilhar estas ideias da poupança, de como é que
E isso devemos relaciona-se tratar também com o dinheiro futuro da segurança social, ou não? completamente. Relaciona-se. Obviamente que se conseguirmos mecanismos adicionais e complementares diria eu, de poupança, e isso vai se refletir no momento futuro em termos de segurança. Obviamente, mais uma vez, nós temos que olhar para a proteção na velhice com uma visão multipilar. Por exemplo, as questões que não são abordadas por este grupo de trabalho, da dependência, das questões dos cuidados continuados, não é? Porque hoje em dia as pessoas muitas vezes não precisam só de um rendimento, precisam de uma rede de apoio. E a sociedade mudou. Quer dizer, a minha bisavó tinha 3 filhas para tratarem dela até aos 107 anos. E teve 3 pessoas a E tratar. essa não será a realidade E essa não, nos próximos muitas famílias, não é? O que é que vai sobrar? Vai sobrar, se calhar, um filho. E muitas não têm ninguém que as apoie. Portanto, tudo isto tem que ser refletido numa base envolvendo a sociedade civil, as instituições da economia social. Portanto, a proteção na velhice não é só um valor monetário. É muito mais do que isso. Mas em relação ainda às questões da poupança, num país com salários tão baixos, em grande parte do rendimento vai, por exemplo, para a habitação e para os bens essenciais, ou seja, há pouca margem para a poupança, cria-se a ideia de que não vale a pena poupar quando é pouco o valor da poupança. Essa é uma ideia que poderia ser contrariada através da aposta na formação. Sim, é óbvio que hoje em dia é muito evidente que grande parte da população a admitir, atenção, que aquilo que são as remunerações declaradas são as remunerações efetivas, porque nós temos também na Segurança Social um problema enorme, que não é só na Segurança Social, é também, ao fim e ao cabo, um problema de fiscalidade, que há uma parte significativa dos trabalhadores que não descontam, que não refletem na sua declaração de IRS e nas declarações para a Segurança Social os seus rendimentos efetivos. Não é? E, portanto, essa era uma luta muito importante e uma temática muito importante que deveríamos abordar, e isto é indissociável da sustentabilidade da segurança social. Mas a poupança, 10 euros por mês, 5 euros por mês, ao longo de 30, 40 anos, pode fazer uma pequena diferença e pode ser uma bolsa de oxigênio em situações de emergência. Não é? E isso seria também alcançado através dessa formação e dessa literacia financeira dos portugueses. Miguel Teixeira Coelho, vamos avançar para a quarta pergunta. Esta tem 12 pontos neste momento. 12 pontos, ainda pode ultrapassar o que fez. Sim. Pode chegar aos 22. Posso fazer uma melhoria de nota. Pode. Qual o montante base de referência da prestação social única? Eu julgo que é o IAS, o Indexante de Apoios Sociais, que anda, agora exatamente o valor era 297 euros ou 276 euros. Confesso. Um bocadinho mais baixo. Talvez 253 euros. Então vamos lá. Eu gosto da precisão, 253. 410 euros, 320 euros ou 268 euros? 268 euros. Já escreveu aqui até num artigo para o Observador sobre a questão da prestação social única. Este projeto correspondeu apenas a uma simplificação burocrática exigida até pelas condições do PRR, ou poderá ser mesmo mais eficaz no combate à pobreza? Eu, em primeiro lugar, acho que é fundamentalmente uma simplificação administrativa, que era importante de se concretizar, mas a questão da prestação social única, nomeadamente naquilo que é tentar retirar fundamentalmente as pessoas na idade ativa da situação de pobreza, exigia, melhor dizendo, um trabalho mais profundo sobre, diria eu, um mapeamento efetivo daquilo que é as realidades
dessas pessoas, porque... Ou seja, não há um conhecimento muito concreto da realidade. Repare bem, não há nenhum estudo de base que se conheça sobre a prestação social única. Ninguém fez uma análise dos casos, das formas como cada um saiu da situação de dependência ou não saiu, porque é que as pessoas perduram nas situações. E, portanto, esse trabalho de fundo devia ter sido feito para percebermos que, aliás, eu escrevi aqui, que se calhar, se pudermos dar um bocadinho mais e permitir que as pessoas saiam mais cedo da situação, então, se calhar, Vale a pena. estamos Há a uma vantagem. poupar. Porque estar a dizer que poupamos na farinha, não é? Como se costuma dizer, para gastar no farelo. E, portanto, isso exige um trabalho muito profundo. E há dados na Segurança Social, há dados nas instituições que nos permitiam fazer o acompanhamento de casos típicos para poder chegar a uma conclusão do valor adequado da prestação. E, portanto, eu não vi nada sobre isso. Aliás, eu devo dizer que é muito curioso. Temos a prestação social única que não tem nenhum estudo por trás. Temos toda a tentativa de reforma laboral, que eu também desconheço que estudos é que estão por trás. E houve uma tentativa muito forte da reforma laboral, não vou discutir os méritos, mas depois temos também o relatório, agora mais sustentado, com 600 páginas, e depois não se tira conclusão nenhuma, o que é curioso. Sim. Portanto, quando se fazem estudos não se tiram conclusões, quando não se fazem estudos tiram-se todas as conclusões. É extraordinário. Miguel Teixeira Coelho, estamos quase a chegar ao fim. Vamos para a última pergunta. Vamos lá ver se consegue chegar aos 19 pontos. Quem era presidente do Banco Central Europeu quando Portugal pediu ajuda à Troika? Bem, agora... Nós pedimos ajuda em 2011. Em 20 e poucos de abril. Exato. De 2011. Eu agora confesso que estou... Então, mas posso lhe dar aqui ajudas. Parece impossível. Bloqueado. Eu devia saber mas isto. quando eu lhe disser, Vai saber logo. vai se lembrar de certeza. Christine Lagarde, Jean-Claude Trichet ou Mário Draghi? Por acaso agora estou... É ali no limite entre um e o outro. Draghi, mas eu acho que era o Draghi. Ou será o Trichet? O Jean-Claude Trichet. O Jean-Claude Trichet. Exato. Enfim, não seria Foi a ali, Lagarde. foi ali no limite Bem, entre com uma um e ajuda outro. aqui dos professores. É aquelas... estamos no fim do teste e depois o aluno já... A pessoa ainda fica mais nervosa, já não é? fica muito mais nervosa. Devemos ficar preocupados com a saúde da economia mundial, a propósito daquilo que se tem passado no Médio Oriente. Temos, por exemplo, notícias dos Estados Unidos sobre os problemas da dívida pública norte-americana. O que é que podemos pensar para os próximos tempos? Nós estamos... É curioso que nós estamos... Eu sou um bocado pessimista e até escrevi um livro que o título original era À Espera da Próxima Crise. Mas há uns anos atrás, estamos a falar em 2015, e depois tive que mudar o título porque o editor achava que era um título muito pessimista. Então, agora já faria mais sentido? Eu acho que agora fazia mais sentido. Nós estamos aqui numa antecâmara. Reparem bem, as crises não têm todas, na sua aparência, uma configuração igual. Mas nós estamos aqui com um problema que é o excesso, por exemplo, de endividamento de algumas empresas relacionadas com estas novas tecnologias. Aí há os data centers e, portanto, há uma pressão enorme também sobre alguns Estados, nomeadamente no caso dos Estados Unidos, a sua dívida pública em percentagem do PIB está a crescer. E isso está-se a refletir nos yields da dívida de alguns países, inclusive na dívida alemã e na dívida americana. E, normalmente, a antecâmara de uma crise de natureza financeira é sempre este crescimento muito acentuado do custo da dívida pública. Vimos Portanto, isso em 2009, nós estamos a observar 2011. uma evolução absolutamente extraordinária dos índices acionistas. Parece que nada está a acontecer, não é? Mas eu estou com algum receio que possamos ter aqui algum sobressalto a médio prazo. E se associarmos isto ao problema da transição digital e das novas tecnologias, podemos ter também um problema de desemprego significativo
a médio prazo. Portanto, eu diria que poderemos ter, aliás, vocês publicaram, o Edgar fez um artigo muito interessante sobre essa matéria, e acho que é um sinal de alerta que deve ser visto com muita atenção. Muita atenção. Miguel Teixeira Coelho, tem de cá vir uma terceira vez. Eu espero, e nessa altura, eu espero que seja antes da reforma da Segurança Social. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, um bom dia para si. E bom trabalho. Obrigado.